Boa noite, amados. Hoje é o dia 8 de maio de 2020 e nós estamos aqui para a segunda parte da lição sobre a marca número 6 de uma igreja saudável, a membresia bíblica de uma igreja. Caso você não tenha assistido a aula da sexta-feira passada, eu lhe peço que assista até mesmo antes dessa, porque elas estão profundamente ligadas uma à outra. Outra coisa importante de salientar é que a aula da sexta-feira passada é a primeira parte desta, que é a segunda, foi um pouco mais curta, nós nos ativemos às duas primeiras colocações, mostrando que sim, a Bíblia ensina que as igrejas tenham uma lista de membros, ao mesmo tempo que ensina que sim, os crentes devem se unir a uma igreja local. E também vimos as grandes alegorias apostólicas para a igreja local, como corpo de Cristo, como edifício espiritual e como família de Deus. Estas duas primeiras colocações foram extraídas do livro A Membresia da Igreja na Bíblia. Desculpa, amados, eu li esse livro pela primeira vez em inglês. A Membresia da Igreja na Bíblia. Este livro você pode adquiri-lo a um custo muito acessível no site da editora Princípios Reais, uma editora que tem publicado grandes e maravilhosos livros para a sua vida cristã. E a segunda parte da lição é a continuação do nosso estudo do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Mark Dever, que você pode adquirir no site da editora Fiel. Esta aula de hoje, ela tem muitos complementos, alguns arquivos em complemento. Eles estão disponíveis na internet, tudo que eu posso disponibilizar, nos links que estão na descrição deste vídeo. Também posso oferecê-los para você no WhatsApp. Meu número de telefone também está na descrição desse vídeo, caso você não tenha, e você pode nos contatar. Nós queremos continuar refletindo sobre a sexta marca de uma igreja saudável, que é a membresia bíblica na igreja. Nós dissemos, meus amados, que no mundo hoje, os cristãos em particular hoje, vivem naquilo que o autor do livro chama de a fobia do compromisso, o medo de dar uma palavra, o medo de se unir a um projeto, por causa do qual a gente tem que perder algo que não gostaria de perder, algo que venha a confrontar ou a limitar o nosso conforto. Esse é um dos grandes avanços do inimigo no tempo de hoje, que os crentes são amantes do conforto e da comodidade. Nós deveríamos antes, e acho que esse tempo que nós estamos vivendo foi mandado por Deus para isso, rever a importância que nós damos para o nosso próprio conforto, para a nossa própria comodidade, e talvez nós encontraremos que estamos trocando as coisas do reino de Deus pelas coisas deste mundo. Se este é o caso, arrependamo-nos de coração sincero. Que Deus amoleça o nosso coração, que Deus nos ensine a sua palavra e que assim, unidos uns aos outros, nos esforcemos, porque a Bíblia diz, bendito o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar trabalhando. Não somente a Bíblia ensina que os crentes devem se unir a uma igreja, como também ensina que as igrejas devem ter uma lista de quem faz parte delas e, por exclusão, todos os demais. Também ensina que nós devemos viver juntos como uma família, vivendo juntos e cuidando uns dos outros. Como um edifício, apoiando-nos uns nos outros, suportando juntos o peso para nos elevar para a glória de Deus, que nós devemos ser um corpo vivo, ativo, móvel, eficaz, em que a cabeça, que é Cristo, pode executar a sua vontade, e também vivendo numa íntima interdependência, tão unidos quanto os órgãos de um corpo, irrigados pelo Espírito Santo. Não vou mergulhar muito aqui em ilustração, não. E fortalecidos sempre por Deus, para fazer a sua vontade. Mark Dever, no seu livro, alista 5 razões por que alguém deve se unir a uma igreja local. A primeira delas, para assegurarmos-nos a nós mesmos e uns aos outros. Para assegurarmos a nós mesmos e uns aos outros. Veja que coisa profunda. Meus amados, ninguém será salvo por ser membro de uma igreja. Muito seguramente é possível dizer que nem todos os membros de uma determinada igreja sejam salvos, mas é justo e bíblico dizer que todos os salvos serão membros de uma igreja.
Por que nós nos unimos a uma igreja? Porque a Bíblia Sagrada manda fazer isso, horas. E porque, como crentes, o nosso lugar é onde está o Senhor Deus, e o nosso amor é voltado para o Senhor Deus e para o povo de Deus. Leia a primeira carta de João e você encontrará quantas vezes, 49 vezes na primeira carta de João, nos é falado sobre o amor de Deus, o amor de Deus que nos perdoa e o amor que nós devemos votar uns aos outros, que na carta de João, inclusive, é uma das provas de que uma pessoa é salva. Quando a igreja recebe alguém na sua membresia, portanto, ela está dando uma afirmação para o mundo. Segundo tudo o que nós podemos observar de tal pessoa, segundo tudo que nós podemos ouvir de tal pessoa, e segundo a conduta de tal pessoa entre nós, nós afirmamos para Deus e para o mundo que cremos que essa pessoa é um salvo, uma salva, e que em seu coração Deus já operou o milagre do novo nascimento, Deus já lhe deu perdão de pecados, uma nova mente, um novo coração, um novo nome lá na glória, roupas alvas mais que a neve, que Deus já lavou essa pessoa no sangue do Cordeiro. Sim, na prática de muitas igrejas hoje, a recepção de membros foi reduzida a uma trivialidade absoluta. Algo que é feito a toque de caixa e entre risos. Quando é feito? Na prática de muitos cristãos hoje, infelizmente, a recepção de membros é associada e igualada somente a mais membros aqui, mais números para nós. No entanto, esta prática, quando praticada de forma adequada e bíblica, como nós veremos o texto de 2 Coríntios 5, que é um texto tremendo sobre este assunto, está nos ensinando a Bíblia que nós devemos procurar ter nas pessoas que recebemos como membros da igreja evidências suficientes para crer que se trata de uma pessoa salva. Oh, meus amados irmãos, a prática de muitas das nossas igrejas batistas de receber os filhos dos crentes antes de entrarem na adolescência. Não estou dizendo que pode haver salvação sim nessa idade, tenho certeza disso. Mas a prática frívola na recepção de membros, sem uma observação de fato, de transformação de vida, pode estar colocando dentro da igreja pessoas em quem Deus realmente não operou este milagre, e pode estar dando a pessoas que não são realmente salvas a ideia, a segurança e a paz de serem salvas. Quem tem lugar numa igreja local? Um salvo. Por que ele se reúne? Primeiro de tudo, ele se reúne para assegurar a si e aos outros, para um mútuo testemunho, para uma recíproca testificação de que Deus lá no céu fez esse milagre em cada um de nós. Meus amados e queridos irmãos, a lista de membros da nossa igreja é a nossa humilde tentativa de fazer uma cópia limitada e local do livro da vida. E nós devemos procurar ter ali os nomes em quem nós podemos identificar. Sim, nós não temos aqui uma máquina que diz quem tem novo coração e quem não tem. Mas nós devemos procurar identificar nas pessoas razões suficientes para acreditar que tenham. E se encontrarmos tais razões, pela sua conduta, pelo seu testemunho de conversão, então recebê-las. E essa forma de membresia, muito diferente da forma esvaziada que é praticada por aí, é verdadeiramente significativa. E o que ela significa? Significa um testemunho de que eu sou um crente. E então nós nos reunimos para nos assegurar uns aos outros. Nós nos unimos à igreja para evangelizar o mundo. Segundo a Escritura Sagrada, segundo o pensamento cristão, existe um grande significado em que os nossos vizinhos aqui ao redor
privados desse testemunho já há algumas semanas, mas que por muitos anos tiveram e por muitos anos terão. Existe um grande testemunho em que alguém acorde pela manhã, no dia do Senhor, um incrédulo, olhe pela janela e veja os crentes indo um a um, portas adentro da igreja. Isso é um testemunho. Os carros que param, o movimento que faz, a luz acesa, o som dos cânticos, tudo isso é um testemunho. E nós devemos ser zelosos desse testemunho, sendo bons vizinhos e vizinhos exemplares no meio da nossa vizinhança. A igreja se une para a evangelização do mundo, porque o centro de Deus para a expansão do reino não é a junta de missões. O centro de Deus para a expansão do reino não é a sede da Convenção Batista. Nenhuma dessas coisas existia no tempo do Novo Testamento, e Deus viveu muito bem sem essas coisas durante muito tempo. O centro de Deus para a expansão do Evangelho é a igreja local. Talvez nós possamos ter Hospital Batista, Colégio Batista, Convenção Batista, Junta Batista, muito bom, desde que não interfira. Muito bom, desde que não desvie o foco e o propósito. O centro de Deus, ganhar os perdidos, é a igreja local. Um traficante no centro de São Paulo disse para o líder da nossa junta de missões nacionais: a diferença entre a minha boca de fumo e a sua igreja é que a sua igreja abre no domingo, de manhã, fecha à tarde, abre à noite, fecha, abre na quarta-feira e fecha, e minha boca de fumo está aberta o tempo todo. Nós devemos levar a sério a missão da igreja. A razão pela qual Deus nos deixa por breve tempo neste mundo é a evangelização daqueles que não conhecem a Cristo. Vemos com tristeza no horizonte muitas igrejas interrompendo seus esforços de evangelismo, praticamente não fazendo nada. Vemos com tristeza muitas igrejas desviando ou cessando suas contribuições missionárias. Vemos com tristeza muitas igrejas preocupadas em ter mais e mais e mais recursos, gente, tecnologia, conforto, enquanto a expansão do reino de Deus fica à míngua. Vemos com muita tristeza que até mesmo o culto de evangelismo, o culto evangelístico, a pregação evangelística tem sido abandonada por tantos. Oh, meus amados irmãos, o quanto nós precisamos de um despertamento espiritual. Os propósitos de Deus estão sendo esquecidos e os interesses humanos têm prevalecido. Será que não tem algo errado aí? Nós nos unimos uns aos outros porque Hugo, crente, tendo somente o culto doméstico, consegue evangelizar talvez 20 pessoas, 30 pessoas, com muito esforço. Facilmente eu dormiria espiritualmente e me esqueceria deste santo dever. Mas Hugo, unido a você, e você unido a mim, e nós unidos uns aos outros, neste lindo seio da igreja, podemos alcançar mais pessoas. Podemos contribuir e interceder e participar significativamente da obra do reino de Deus. Talvez, meus amados irmãos, este ponto seja absolutamente importante, porque é exatamente o ponto da questão. Mesmo quando nos unimos, a prioridade torna-se outra coisa. Mesmo unidos e reunidos, a nossa prioridade é mais conforto, é mais facilidade, melhores conveniências. Amados, Deus tenha misericórdia de nós. Unidos uns aos outros, para a expansão do reino de Deus, para a glória do nosso Salvador, para assegurar-nos uns aos outros da nossa própria salvação,
para fazer da igreja local um centro de evangelização e de missões, e para nos separar do mundo e para denunciar falsificações do evangelho. Ainda que eu reconheça quão sensível é este ponto, é preciso fazer aqui algumas claras colocações. A nossa união uns aos outros deve ser baseada no padrão mútuo de fé. Deve ser estabelecida nas nossas convicções compartilhadas a respeito de Deus e da sua palavra. Não há união a não ser que nós concordemos. A Bíblia diz isso. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que nos une uns aos outros é a nossa profunda convicção de que aquilo que cremos e fazemos está perfeitamente respaldado na Escritura Sagrada. Sem entrar em minúcias denominacionalistas, a única razão por que eu pertenço a uma igreja batista é porque, com todo respeito ao resto do mundo, eu acredito que somente os batistas praticam aquilo que o Novo Testamento ensina a todo e pleno rigor. Reconheço os méritos, o valor, as virtudes de muitos outros grupos cristãos, mas se eu concordasse com eles, então eu deveria estar lá. A razão por que me uno a outros irmãos de mesma fé é porque nós todos temos uma consciência entre nós de que este é o padrão de doutrina do Novo Testamento e não outro. Então nós nos unimos uns aos outros e essa união faz de nós uma testemunha da veracidade, da coerência, do valor destas convicções. Nos separa, portanto, de todas as outras, porque eu estou num lugar e estando num lugar eu não estou em todos os outros. E afirmando uma coisa, eu estou negando todas as outras. Esta veemência é criticada no nosso dia. Nós vivemos um tempo exageradamente sensível, molenga, em que as pessoas não têm verve, vigor, para levar as suas convicções à coerência. Mas um crente não é assim. Um cristão tem plenas convicções. Anda segundo suas plenas convicções. Pode ter dúvidas, procurará resolvê-las biblicamente. Pode ter hesitações, trará a Deus as suas hesitações. Nós nos unimos uns aos outros para edificar a igreja. A igreja local, meus amados irmãos, não deve ser jamais comparada a um auditório onde nós nos assentamos e assistimos. A igreja local não é um cruzeiro, com um capitão no leme, uma pequena equipe de trabalhadores e um número imenso de passageiros. Alguns irmãos da igreja já me disseram como é bom fazer um cruzeiro. Eu só acho bom torcer para o cruzeiro, ainda que esse ano, deixe isso para lá. A igreja não é um cruzeiro. A igreja é um submarino. Não há passageiros, há somente tripulação. Todos estão incumbidos de tarefas. Todos estão trabalhando. Todos estão em algum momento exercendo alguma atividade para o reino de Deus. Dou graças a Deus. Dou graças a Deus, porque na posição de pastor desta igreja, quando leio a lista de membros e quando vejo as escalas, as equipes e os cargos, vejo mais de 80% dos irmãos trabalhando em uma ou muitas funções. Dou graças a Deus, porque isto é a operância, a operosidade que Deus espera de nós, de todas as igrejas. No entanto, sabemos muito bem ser verdade, que em muitos lugares há quem sente para assistir e se levante para criticar. Para aplaudir quando foi bom, me agradou. Para dizer no final, foi ruim, não gostei. Esta mentalidade, ó Deus permita, deve ser de todo extirpada do meio do povo do Senhor. Porque não é uma mentalidade bíblica. A mentalidade de cliente não é a mentalidade do servo. No entanto, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que nós somos clientes. Em toda a Escritura está escrito que nós somos servos, postos por Deus no serviço uns dos outros, para o benefício uns dos outros. Meu amado irmão, encontre muitos defeitos em mim. É fácil achar. É fácil achar.
É fácil achar muitos defeitos uns dos outros. Se nós olharmos só para os defeitos uns dos outros, nós teremos assunto para o resto da vida. No entanto, olhe também para os dons espirituais que Deus tem capacitado cada um de nós. Olhe também para a forma como o Senhor tem colocado pessoa A, pessoa B e pessoa C numa posição de serviço para o bem do seu povo, para a edificação da igreja. Não há espaço para nenhum tipo de mentalidade de cliente na igreja. Posso dar mais um exemplo? Como é fácil, tá? Não pense que é difícil, não. Chegar e dizer assim, pastor, tem que melhorar isso. Tá bom, não. É fácil. Difícil é achar solução. Difícil é fazer parte da solução. Difícil é unir-se no grupo que paga o preço para que as coisas fruam, para que a igreja seja edificada. Nós nos unimos uns aos outros, enfim, para glorificar o nome de Deus, para engrandecer o Senhor, pela nossa obediência, pelo nosso compromisso, pela nossa honra a Ele. O que se requer para se fazer parte da igreja? Conversão, batismo e a união àquele grupo. No dia que eu fui batizado, 5 de março de 2006, eu recitei este texto. Quase todas as vezes que tem batismo aqui na igreja, nós recitamos esse texto. Eu já dei esse texto para os irmãos colarem nas Bíblias, os membros da igreja, e devemos fazer isso novamente em breve. Porque isto sintetiza. Esse texto não fui eu que escrevi, é claro que não. Esse texto é muito mais antigo. Existem origens desse texto de 5 séculos atrás, no princípio da história dos batistas. Você conhece esse texto. Tendo sido levado pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e tendo sido batizado sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta, a ser diligentes nos trabalhos seculares, evitando a distração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros nas orações, a ajudar uns aos outros nas enfermidades e necessidades, a cultivar relacionamentos francos e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemo-nos a, quando sairmos desta localidade para outra, unir-nos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Este é o pacto. Eu o recitei no dia do meu batismo. Talvez você tenha vivido isso. Se não o fez, use de uma das próximas oportunidades
não somente para ler estas palavras, mas para fazer delas o seu compromisso com Deus e com a igreja da qual você faz parte. Vez por outra eu coloco isso para os irmãos. Como seria o Brasil se todos os brasileiros cumprissem seus deveres? Seria muito melhor. Como seria a igreja se todos nós vivêssemos segundo isto? O que é unir a igreja? O que é unir-se à igreja? É unir-se de fato, tornar-se parte dela, colocar ali a sua vida cristã para caminhar com esse povo. Meus amados irmãos, com suspeitas não se alcança doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, desavenças e rancores não convém a pecadores salvos pelo amor. Da mesma forma, desinteresses, descompromissos não devem ter o seu lugar, não no meio do povo de Deus, não no meio da igreja, não no meio do povo do Senhor. Eu tenho certeza que esta lição, ela fala com todos nós e fala da forma como todos nós devemos viver a nossa vida junto da nossa igreja. Nem se fala mais em lealdade à igreja. Nós frequentamos o culto da igreja que nos ofereceu o que for mais legal. Meus amados irmãos, não somente devemos colocar o nosso nome ali, devemos colocar o nosso nome naquela lista, devemos colocar a nossa vida naquele lugar. É por isso que o autor do livro compartilha os deveres de um membro. Lá na igreja que ele pastoreia em Washington, a igreja propõe para todos os novos membros 5 deveres que eles têm de assumir. Quisera eu que todos nós subscrevêramos aos mesmos 5. O primeiro, o dever de assistir os cultos regularmente. Se uma igreja tem 100 membros, quantos membros a gente deve esperar num culto da igreja? Bem, talvez a gente diria 60, pastor. 50, se for culto da manhã, o pessoal no domingo, acordar. Meus amados irmãos, se a igreja tem 100 membros, no culto da manhã nós esperamos 100, no culto da noite mais de 100. Pode haver idosos, pode haver enfermos, pode haver pessoas em viagem, pode haver pessoas ilimitadas, mas será que estão limitados todo domingo? Será que estão fora todo domingo? Será razoável que uma igreja tenha 100 membros e o normal dela é ter metade ou pouco mais da metade de frequência média dos cultos? Não, isso não é normal. Isso não é bíblico. Acontece sim, rebeldia, relaxamento, indisciplina. Alguém diz, o pastor, o autor do livro, falava de um amigo que só chegava para o sermão. Um dia ele perguntou, mas por que você só chega para o sermão? Ele disse, é porque antes eu não recebo nada. Boa mentalidade de cliente. Outro então que gosta só da música, só vem para a música, na hora da pregação sai. Meus amados irmãos, sabemos até de outros, deixa para lá. Como nós devemos ser e viver e nos comportar? O que se espera de um membro da igreja? Assiduidade. Que ele esteja presente. Que não seja qualquer coisa que o afaste dali. O que se espera dele? Autoexame. No caso, ele cita, da participação da ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor como oportunidade para o autoexame, onde a conduta deve ser averiguada. A Bíblia diz que quem não se examina, come e bebe juízo para si. A Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, e Paulo fala, é por isso que existem muitos entre vós que estão fracos, doentes e outros que dormem. Espiritualmente falando. Pessoas que estão dominadas pelo mundo e totalmente distantes dos propósitos de Deus. Não, meus amados irmãos, é por isso que nós celebramos a ceia com certa regularidade, e há igrejas que o fazem todo domingo, para que regularmente nós nos averiguemos quanto ao nosso comportamento. E não somente averiguar, corrigir. Fazer de nós o instrumento da vontade do Senhor. Requer-se dos membros da igreja o envolvimento. Ele expressa assim, participar coerentemente das assembleias. Nós já teremos mencionado isso na igreja no passado, mas eu gostaria de mencionar isso novamente. Como é que um crente participa de uma assembleia? Como é que um crente participa de uma assembleia? Alguns, bem, o que decidir ali está decidido, tá bom, não voto ou não vou. Outros têm ali força aguerrida
para defender seus próprios interesses. O que ouvimos de assembleias que eram verdadeiros espetáculos de horror é a prova de quão pouco se tinha compreendido o que é uma assembleia da igreja. Quem governa a igreja, irmãos? Os membros? Não, está errado. Erradíssimo. No dia que os membros governarem a igreja, acabou a igreja. Quem governa a igreja? O Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor também não. É o Senhor Jesus Cristo. Dizíamos no passado, a igreja é a democracia. Errado. A igreja é uma cristocracia. Cristo governa, teocrática. Como? Pelo Espírito Santo que habita nos membros. O indivíduo deve votar numa assembleia segundo aquilo que ele compreende pela Escritura e pela oração. Os batistas antigos anunciavam os assuntos com muita antecedência para que todos pudessem orar antes. Tendo considerado a Escritura e a oração, ele vai votar segundo aquilo que ele entendeu ser a vontade de Deus. Que é aquilo que ele acredita que Deus vai abençoar. E mesmo quando o entendimento dele não prevaleceu, ele continuará mantendo a unidade da igreja. Quantos gostam de dizer, eu falei para não fazer? Eu votei contra. Que beleza de sindicato a igreja virou. De associação, de bairro, qualquer coisa. A igreja local, meus amados irmãos, é governada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita nos crentes. Esta é a participação coerente. A participação triunfalista, personalista, legalista, o desejo de impor a sua própria vontade, indivíduos que são dominadores por natureza e querem dominar a igreja local, devem se arrepender e deixar Deus lhes amolecer o coração. Quem governa a igreja é o Senhor. Quem governa a igreja é o Senhor. A forma como muitos dos processos eram conduzidos, a forma como os assuntos eram tratados, meus amados irmãos, nada disto é o que a Bíblia espera de nós. A participação numa assembleia cheia de temor de Deus, de reverência e de submissão à vontade do Senhor. O que se espera de um membro da igreja? Que ele ore, que ele interceda, que ele seja alguém. O compromisso diz, comprometemos-nos a manter uma devoção particular, a fim de que pela comunhão de cada indivíduo com Deus, o todo possa experimentar a presença predominante do Senhor. Meus amados irmãos, eu já ouvi de um evangelista que foi pregar numa igreja. Meus amados, que coisa maravilhosa deve ter sido isso. Quando ele chegou na igreja, a igreja já estava lotada. E não foi que ele chegou atrasado, ele chegou meia hora antes, mas os crentes tinham chegado 1 hora antes para orar. Imagine que grande colheita ele testemunha ter sido a experiência ali. Ao tornarmos membros de uma igreja, assumimos o compromisso de orar uns pelos outros. Assumimos o compromisso de orar pela causa do Senhor. Assumimos o compromisso de manter como cada parte de um corpo a vida em nós. Vida com Deus em nós. Assumimos, enfim, o compromisso da contribuição com regularidade. O autor deste livro, que fala disso com tanta profundidade, cita Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem contribui com alegria. 1 Coríntios 16, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. O texto maior disto é o profeta Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala de dinheiro? Você sabe que o Senhor Jesus falou mais de dinheiro do que do céu? Porque talvez não exista ponto em que o coração humano seja mais resistente. Sei que no meio da nossa igreja temos muito neste assunto para dar graças a Deus. Mas seria omissão da minha parte não mencionar
que Deus, sem dúvida, espera. E é justo que a igreja espere que os seus membros tenham colocado o seu coração no reino de Deus de tal forma que para eles é natural contribuir. Sei que poderíamos fazer um estudo somente sobre dízimo. Alguns têm dificuldade com este ponto e talvez nós possamos preparar um estudo sobre isto oportunamente. Mas também ninguém que conhece a Bíblia, mesmo os que têm dificuldade com a doutrina do dízimo, ninguém que conhece a Bíblia pode negar que a Bíblia manda contribuir para a causa do Senhor. Estabelecemos o dízimo porque é bíblico estabelecê-lo. Disso temos plena convicção. Mas também concordamos quando dizemos que o dízimo é apenas uma referência. Deve ser ultrapassada. Deve ser superabundada no coração que transborda de gratidão e de compromisso com a causa do Senhor. O tempo da fobia do compromisso tem desferido golpes terríveis contra indivíduos cristãos que têm vivido vidas espirituais pequeninas, pequeníssimas, e igrejas que não têm se expandido por causa de membros que não se envolvem com elas. No entanto, o paradigma da Escritura Sagrada é outro, amados, é outro totalmente diferente. É o do corpo, é o do edifício, é o da família, onde nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para nos dedicarmos, para nos envolvermos e para que o reino de Deus expanda a partir da igreja onde nós servimos o Senhor. Que Deus nos dê graça para entender isto, amoleça o nosso coração e nos dê condições de viver segundo a sua palavra. Ore comigo. Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais este encontro, por mais este estudo e por aquilo que o Senhor tem nos dado da tua palavra. Abençoa-nos assim, Deus, para que possamos andar na tua presença, viver segundo a tua vontade. E cada um, Senhor Deus, fortalecer as tuas igrejas, onde o Senhor nos colocar para te servir, para a glória do nome do Senhor. Nós, ó Deus, assim oramos e pedimos a tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.